Olá, pessoal! Estamos aqui para falar um pouco sobre processo penal, mais especificamente sobre a restituição das coisas apreendidas, que está previsto no artigo 118 a 124 do Código de Processo Penal. Para começarmos a discussão, gostaríamos de trazer um panorama geral de como acontece a apreensão dessas coisas. O que são essas coisas apreendidas? Vamos lá? Fique de olho. Na fase do inquérito policial, a autoridade policial deverá apreender os instrumentos utilizados na execução do crime e os bens materiais havidos diretamente da prática do delito, em face da importância que apresentam na elucidação do crime. Após lavrado o auto de apreensão, os bens ficam, inicialmente, custodiados na polícia, os quais deverão ser remetidos ao Poder Judiciário juntamente com o inquérito policial. Como regra geral, depois de cumprida a finalidade, deverão tais objetos ser restituídos a quem de direito. Entretanto, há situações em que essa restituição é vinculada a determinadas condições ou até mesmo não é facultada, o que pode se justificar em motivos de diversas ordens, tais como a espécie delituosa, a natureza do objeto em questão, o momento em que é deduzida a pretensão de restituição ou a condição de quem o reclama. Na restituição condicionada, a lei vincula a afetiva devolução da coisa apreendida ao comparecimento pessoal. No exemplo, temos o artigo 60, parágrafo 3º da Lei de Drogas, que diz: nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos e valores. Não basta que o interessado se faça representar pelo defensor ou por outro procurador. A devolução está restrita ao comparecimento pessoal. A restituição é vedada e, consequentemente, deverá ser indeferida pela autoridade policial ou judiciária nos seguintes casos: 1. Quando, não havendo sentença que transita em julgado, o objeto apreendido interessar a investigação policial ou a instrução processual penal. Como exemplo, temos o seguinte caso: Furtulipa rouba um carro, no qual é encontrado o corpo de Ana, vítima de homicídio por arma de fogo. Percebe-se que o veículo furtado não poderá ser restituído ao legítimo proprietário antes de ser devidamente periciado pelo órgão competente em busca de impressões digitais, vestígios de pólvoras, resíduos de sangue e etc. O revólver pertencente ao réu para alvejar determinada pessoa, ainda que se trate de arma legal, não poderá ser restituído ao legítimo dono antes de realizada a perícia. 2. Quando se tratar de instrumentos do crime cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito de produtos de crime. E, por fim, de qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Como exemplo, temos Juan Pires, que foi preso pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Com ele foi encontrada uma quantia generosa proveito do seu crime. Com efeito automático, é obrigatório da sentença penal condenatória definitiva, haverá a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 3. Quanto aos instrumentos do crime, artigo 91, inciso 2, a linha A do Código Penal. O impedimento à restituição existirá apenas quando se tratar de objeto proibido ou que se encontre em situação de ilegalidade no momento da prática da conduta típica, já que o artigo 91 é taxativo quando condiciona a proibição de restituição a que sejam coisas cujo fabrico, alienação, porte ou uso de detenção constituam fato ilícitos. A título de ilustração, imagine 3 hipóteses distintas. No exemplo 1, determinado indivíduo, utilizando-se de um revólver registrado em seu nome, porém sem devido porte, mata alguém em via pública, sendo condenado por decisão transitada em julgado. Perceba que, no momento do crime, a arma encontrava-se em situação de ilegalidade face da ausência do porte, não podendo então ser restituída ao acusado. No exemplo 2, considera-se a hipótese de que esse mesmo autor possuísse registro e porte da arma utilizada. Nesse caso, com o trânsito em julgado da sentença condenatória,
Nada impedirá que ele seja restituído o revólver, depois de cumprida eventual pena privativa de liberdade que lhe tenha sido imposta por óbvio. Exemplo 3. Supondo-se agora que a arma utilizada pelo autor havia sido furtada a terceiro de boa-fé, encontrando-se, portanto, em situação de ilegalidade quando realizado o disparo. Nesse caso, a despeito da condenação do agente, a arma poderá ser restituída ao legítimo titular, desde que registrada em seu nome. 4. Quanto ao produto do crime. Trata-se do bem diretamente obtido a partir da prática delituosa, como, por exemplo, o carro furtado, a joia roubada. Esse tipo de objeto, evidentemente, não pode ser restituído ao autor do crime. Todavia, sendo conhecido o legítimo dono, a este bem poderá ser devolvido. Não o sendo, operar-se-á a perda. 5. Quanto aos bens ou valores que constituem proveito do fato criminoso. Prevê o legislador a perda como efeito da condenação. Evita-se com isso que venha o indivíduo a enriquecer com a renda obtida com a prática do crime. Contemple-se, então, a hipótese em que o acusado, funcionário público, tenha se apropriado de altos valores pertencentes ao erário, adquirindo patrimônio com essa verba. Esses bens, evidenciada a origem ilícita da verba utilizada para a aquisição, deverão ser confiscados, o que pode ser alcançado de duas formas, conforme tenha ou não ocorrido o sequestro de bens no curso do inquérito policial ou da ação penal. O sequestro trata-se de medida assecuratória destinada à construção de bens móveis ou imóveis adquiridos com os proventos da infração penal. Se houve o sequestro e não reconhecendo que o titular do bem sequestrado demonstrou que a respectiva aquisição ocorreu com verba lícita, operar-se-á a venda judicial, destinando o valor obtido ao ressarcimento da vítima do delito praticado, com reversão de eventual saldo à União Federal. Se não houve o sequestro, o confisco dos bens adquiridos com a prática criminosa poderá ocorrer mediante a forma prevista no artigo 122 do Código de Processo Penal, devendo-se, para tanto, aguardar o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da condenação, prazo no qual eventuais interessados poderão reclamar a coisa. Não havendo a reclamação, determinará o magistrado a perda do bem em favor da União, ordenando que seja vendido em leilão, sendo o valor recolhido ao Tesouro Nacional. Evidentemente, se neste tempo comparecer lesado ou terceiro de boa-fé, comprovando o direito sobre a coisa alienada, a ele será repassado o valor apurado com o leilão. 6. Quando houver dúvida sobre o legítimo direito, havendo essa dúvida, faculta o Código Penal a produção de provas no juízo criminal, visando saná-la. Se, a despeito das provas produzidas, persistir incerto o direito de quem está reclamando a devolução do objeto apreendido, a solução será o encaminhamento do interessado à esfera civil. Agora, vamos ver o quadro geral trazido por Avena para estabelecermos melhor o que discutimos até aqui. Se ligue no mapa. Agora eu vou passar a vez para minha amiga Eliene, que falará um pouco sobre o pedido de restituição. É com você, amiga. Opa! Essa Dalvani é eficiente, já mandou o livro na página certa. Então vamos lá falar sobre pedido de restituição. Pois bem, Dalvani, vamos falar um pouco sobre o procedimento de pedido de restituição, a quem ele pode ser feito e a diferença entre esse procedimento e o incidente de restituição. Imaginemos que seu José, dono legítimo de um tão sonhado poçante vermelho, teve seu carro roubado por Caio. Caio roubou o veículo para utilizá-lo em um crime de homicídio, sendo preso e o veículo, objeto do crime, apreendido e em seguida periciado. E agora, como vamos resolver a situação do veículo apreendido? Como fica a situação de seu José, que foi lesado nessa história? É aí que entra o pedido de restituição de coisa apreendida. Trata-se de um procedimento legal de devolução a quem é de direito de objeto apreendido, desde que tal objeto não mais interesse ao processo criminal. Veja que nesse caso hipotético, o carro foi apreendido, já foi periciado e, em tese, digamos que já foi descartado, não mais interessando ao processo criminal. Nesse caso, seu José poderá pleitear perante a autoridade policial ou judicial o pedido de restituição. Se o processo que tramita contra Caio ainda estiver na fase de investigação policial,
seu José poderá pleitear o pedido de restituição mediante a autoridade policial. Contudo, se o processo estiver em fase de procedimento judicial, a autoridade judiciária será aquela onde seu José deverá intervir, pedindo a restituição da coisa apreendida. É preciso frisar que o pedido de restituição será feito nos mesmos autos, desde que a propriedade da coisa apreendida seja indiscutível. É o que se retira do artigo 120 do Código de Processo Penal. Mas e se houver dúvida quanto à propriedade da coisa? Nesse caso, o Código de Processo Penal, em seu artigo 120, parágrafo 1º, diz que, se houver dúvida quanto ao direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Podemos resumir dizendo que o incidente de restituição ocorre em duas hipóteses. Primeira, existência de dúvida quanto ao direito de quem pede a devolução. Segunda, quando os bens reclamados tiverem sido apreendidos em poder de terceiro de boa-fé. Imagine que um objeto roubado foi vendido a um terceiro sem que esse soubesse da ilegalidade. Nesse caso, ainda que o terceiro esteja de boa-fé, perceba que a controvérsia gira em torno da dúvida acerca da titularidade desse bem, o que permitirá ao juiz remeter as partes também para o juiz civil. Nesses dois casos, não cabe pedido de restituição, visto que há dúvida quanto à titularidade da coisa. Por fim, se a coisa for perecível, fica facultado ao juiz determinar que ela seja vendida em leilão, depositando-se o valor auferido à disposição do juízo, ou então entregando esse valor a terceiro que detinha a coisa, desde que esse terceiro seja pessoa idônea e assine termo de responsabilidade. Bem, pessoal, é isso. Eu gostaria de ouvir Lígia agora falando um pouco sobre a oitiva prévia do Ministério Público. Lígia! Tá em São Miguel, tá longe. Lígia, você tá aí? Aqui, ó, é com você. Obrigada, amiga. É isso aí, Eliane. Na sequência, iremos dar continuidade falando sobre as curiosidades acerca do pedido de restituição. De acordo com o artigo 120, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, o Ministério Público sempre será ouvido, independentemente do pedido ter sido feito perante a autoridade policial ou judiciária. Porém, na prática não funciona bem assim. Quando se trata de pedido de restituição feito à autoridade policial no curso do inquérito, na prática não ocorre tal oitiva prévia do Ministério Público, procedendo o próprio delegado de polícia à devolução do bem apreendido, se for o caso, independentemente de submeter o pedido à prévia manifestação ministerial. Quando surgem esses impasses, na prática, a solução é agir pelo bom senso. Quando trata-se de objetos apreendidos, de produtos de crime, a exemplos podemos citar um carro furtado, não se deve levar em conta a formalidade prevista no artigo 120, parágrafo 3º do Código do Processo Penal, facultando-se ao próprio delegado de polícia, mediante termo nos autos do inquérito, proceder à restituição independentemente de qualquer remessa prévia ao Ministério Público. Agora, sendo hipótese de instrumento, crime ou de coisa utilizada na prática delituosa com relevância na elucidação do crime, não deve nem pode a autoridade policial proceder à respectiva devolução sem antes obter o aval ministerial, uma vez que o Ministério Público é o autor da ação penal pública e o interessado direto em angariar o maior número de provas possíveis. Ressalte-se que este impasse relacionado à necessidade de oitivo do Ministério Público antes da restituição existe tão somente quando se tratar de pedido de restituição endereçado à autoridade policial no curso do inquérito. Sendo o caso de procedimento judicializado, é indiscutível que a oitiva do Ministério Público sempre será obrigatória, não importando se a hipótese é de pedido ou de incidente de restituição. No que se refere à impugnação da decisão acerca do deferimento e do indeferimento do pedido de restituição e do incidente de restituição, não há previsão expressa
de recurso em relação à decisão do juiz, que resolve, defere ou indefere a restituição de coisas apreendidas. O que acontece quando o pedido de restituição é deferido pelo delegado na fase de inquérito policial? É facultada a formulação de novo pedido de busca e apreensão ao juiz. Possível também a interpretação de mandato de segurança, por exemplo, pelo Ministério Público, visando a tutela do direito líquido e certo da sociedade em face da restituição indevida de objeto relevante às investigações ou ao processo. O que acontece quando o pedido de restituição é indeferido pelo delegado na fase do inquérito policial? É facultada a impetração de mandato de segurança perante o juiz. E o que acontece quando o pedido de restituição é deferido ou indeferido pelo juiz na fase do processo criminal? É cabível apelação alicerçada no artigo 593, inciso 2º do Código de Processo Penal. Também é possível a impetração de mandato de segurança com base na Lei 11.016 de 2019. E quanto ao incidente de restituição? Prejudicada a possibilidade de decisão do delegado no âmbito de incidente de restituição, apenas o juiz pode resolvê-lo, nos termos do artigo 120, inciso 1º e 2º do Código do Processo Penal. É com você, Nilda Márcio. Vamos continuar aqui com nossa apresentação sobre restituição de coisa apreendida, previsto no artigo 118, 119, 120 e 121 do Código de Processo Penal. Iniciaremos falando sobre os objetos que não estão sujeitos à restituição, conforme os artigos 118, 119 e 120. O 118 se refere a objetos que importem ao processo. O 119 objetos sujeitos a confisco e o 120 dúvidas sobre o direito do reclamante. Os objetos sujeitos ao crime, ao confisco, são instrumentos do crime, se proibidos, produtos ou bens auferidos com o crime, conforme o artigo 99, inciso 2A e B do Código Penal. E também as coisas sujeitas à decretação da perda em favor da União. São aqueles itens que são instrumentos do crime, se proibidos, ou em situação de ilegalidade, ou produto ou proveito do crime, conforme os artigos 91, 2A e B do Código Penal. Conforme o artigo 118, coisas relevantes para o processo ou para o inquérito e para o processo não podem ser restituídas, então passam a fazer parte do processo como se. E conforme o artigo 120, se refere a dúvidas sobre o direito do reclamante. O que isso quer dizer? São as coisas com qual haja dúvida sobre o direito de quem está requerendo a devolução. Isso pode ser observado, por exemplo, conforme no artigo 121, que ele se refere à questão da apreensão de itens na mão de terceiros, ou seja, por terceiros, ou nas mãos de terceiros, o que gera uma dúvida sobre quem é o real dono. Conforme o artigo 120 do Código Penal, quem pode pedir com relação à restituição, quando não houver dúvida sobre o direito de quem está requerendo, conforme o artigo 120, e quando o bem estiver sido apreendido por terceiros de boa fé. No caso do incidente de restituição, que é o caso do artigo 121, ele tem que ser, só pode ser decidido a devolução apenas pelo juiz em autos apartados, já que existe a dúvida quanto ao direito do reclamante ou se o bem é apreendido em poder de terceiro de boa fé. E o pedido de restituição normal pode ser decidido pelo delegado ou pelo juiz nos termos dos autos. Vamos assistir um pequeno videozinho agora só para melhorar a questão do nosso entendimento.
caso, né, que aconteceu, por exemplo, essa semana, sobre um motorista que fugiu da Polícia Rodoviária Federal em Mapelândia e deixou para trás mais de R$500 mil. Mas você, por exemplo, faz ideia do que acontece com todo esse dinheiro? Ficou curioso? Então acompanhe agora na reportagem que nós preparamos especialmente para mostrar para essas pessoas o que acontece com tudo aquilo que é apreendido. Ah, não, pegou de traficante com tanto em dinheiro, tanto em dólares. Vamos saber o que é e qual o destino desse dinheiro. Na sacola, os policiais encontraram R$ 327.200 e R$ 58.700. Ao contrário do que ocorre com veículos apreendidos e mercadorias contrabandeadas e pirateadas, que em alguns casos chegam a ser destruídas pela Receita Federal. Quando se tratam de valores em dinheiro, o trâmite é outro. Quem explica é o delegado da Polícia Federal de Foz. Essa quantia foi apreendida no inquérito policial que foi instaurado para investigar a natureza desses recursos e eles estão à disposição do juiz. Apenas a justiça pode movimentar esse dinheiro. Encerrado o processo, o juiz vai dar a destinação final, que normalmente nesses casos é o perdimento para a União. A pessoa, há a possibilidade dela entrar com pedido de restituição, né, se ela conseguir demonstrar a origem lícita desse dinheiro, né, que eu acho difícil numa situação como que foi essa apreensão, em que eles tentaram fugir da polícia e abandonaram o veículo com esse dinheiro numa sacola próxima ao veículo. Observando o caso aí, como a gente viu, quem vai dar a destinação final neste caso aí vai ser a Justiça, conforme a previsão do artigo 119, que provavelmente será destinado a esses recursos em favor da União.